Bem-vindo, 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 meu querido, você que está conosco, louvando, engrandecendo, glorificando o nome do nosso Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer um instante de oração. Amado Pai, como eu te agradeço por esses amados que conosco estão nessa caminhada. Eu louvo o teu nome pelo privilégio que estamos tendo de aprender, ouvir, conhecer e com isso crescer em entendimento através da verdade. Nós esperamos que a cada palavra, a cada mensagem, um processo de cura esteja acontecendo de dentro para fora e a vida desse amado esteja sendo sarada para a glória do Senhor, vivendo por fé e não por vista. Assim seja. Amém? Pode dizer amém comigo? Que bom que você está aí. E esperamos que, com certeza, como temos falado, a palavra esteja curando, esteja trazendo os benefícios para a sua vida, benefícios espirituais, materiais, no nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos aqui para o nosso 11º passo, hoje perseverando em fé e obediência à palavra do nosso Deus. A leitura no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10, se você quiser acompanhar aí, por favor, pega a tua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10 e o verso de número 6, nós vamos ler do 6 até o 8, então pegue aí, 1 Samuel 10, 6 a 8, enquanto você encontra a passagem, é preciso que você fique muito atento, melhor dizendo, o tempo todo, ou seja, você esteja alerta o tempo todo. E por quê? Porque na maioria esmagadora das vezes, os problemas que a gente enfrenta tem mais a ver com as coisas que eu faço de errado, com aquelas coisas que eu não faço, porque não são só as coisas que eu faço de errado, são aquelas também que eu deixo de fazer, deveria fazer e não faço. São por causa delas que algumas consequências chegam. Quando a gente fala de Deus, cristãos, sempre fica aquela ideia de que é só o que eu faço de errado que traz problema para a minha vida. Não, se eu sei que eu tenho que fazer o bem, fazer o correto e não faço, isso também vai trazer problema para mim. Não existe um lugar onde você fique isento, tá certo? Ou somos ou não somos. Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 10, versos 6 a 8. Nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Em seguida vá a Gilgal adiante de mim, e eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias até eu chegar e lhe dar mais instruções. Bom, nós estamos falando aqui de nada menos que o primeiro rei de Israel, Saul. Pensou? Israel até então nunca na sua história havia tido um rei. Ele foi o primeiro de todos. Surpresa, talvez para ele, para Israel algo novo, diferente, é claro. E coisa mais gloriosa, ser escolhido por Deus, maravilha. Então a história do rei Saul, homem que foi escolhido por Deus, foi separado por Deus, mas teve dificuldade de perseverar e se manter obediente à palavra de Deus. Olha só, neste momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus estará com você. Em seguida, vá até Gilgal, que era uma localidade, adiante de mim, e eu te encontrarei ali para que a gente possa sacrificar e fazer ofertas de paz ao nosso Deus. Espere lá até que eu chegue.
porque lá vou te dar mais instruções. Bom, Saul conseguiu se manter ali por um tempo obediente, alinhado, obedecendo, né? Porém, com o tempo, ele começou a ter dificuldades para se manter firme no propósito. Nós temos uma certa tendência, e isso é muito comum nas pessoas, de imaginarmos de que porque Deus nos usou, de que Deus manifestou alguma coisa na nossa vida, né? De que a gente então tem agora uma certa autoridade para fazer da maneira e do jeito que a gente imagina que deve ser feito, imaginando que o poder talvez seja nosso. Eu já fiz algo nesse sentido, e a nossa imaturidade com relação às coisas de Deus é impressionante, né? Quando a gente começa a pensar assim e a imaginar que aquilo que a gente pediu para Deus, o que esteja esperando de Deus, ou seja, não só de Deus, ou na nossa vida como um todo, quando a gente começa a imaginar que aquilo está demorando demais para chegar, é aquela coisa de dar carteirada, sabe? Então você tem ali uma certa posição, ou talvez uma certa autoridade, você acha que com aquela sua posição você vai alcançar o benefício, ou vai encontrar aquilo que você espera através daquilo que você faz e como faz. Nós temos dificuldades em esperar com que as coisas aconteçam no seu tempo. Se alguém aí estiver acompanhando a mensagem de hoje, vai entender bem o que eu vou falar. Os agricultores mais antigos, aqueles que ainda plantavam sementes naturais, lembra? Eles sabiam que tinha uma lua certa, um período certo para plantar semente A, B, C, D, E. Pastor, como que você sabe disso? Bom, eu sei porque meu avô, os meus pais vieram dessa vida. Eles conheciam bem essa vida. Com tecnologia, sementes misturadas, miscigenadas, né? As chamadas sementes híbridas, trouxeram para o agricultor uma facilidade muito grande. Você joga a semente no chão lá e ela vai produzir o que ela precisa produzir. Muito diferente do passado, né? As coisas são bem diferentes do passado. Na nossa mentalidade de hoje, principalmente para os jovens hoje, é muito comum que se imagine que as coisas simplesmente aconteçam, né? Elas simplesmente chegam, né? Muitos não conhecem o valor, tempo, maturidade ou questões ligadas a esse entendimento daquilo que nós vamos falar aqui agora. E alguns querem adiantar o processo, né? Querem fazer com que as coisas simplesmente aconteçam, ainda mais se essa pessoa ela já passou a viver alguma experiência em que através dela e de algo que ela fez, algo simplesmente aconteceu. A hora é agora, porque eu tenho que fazer alguma coisa logo, porque eu estou vendo que se eu não fizer nada, se eu não falar, se eu não abraçar, se eu não pegar. E foi exatamente por uma atitude assim que Saul acabou perdendo tudo o que Deus lhe havia prometido. Ele tinha sido sim escolhido como rei, ele havia recebido sim aquilo que nós acabamos de ler. O profeta está dizendo: o Espírito de Deus vai vir poderosamente sobre a sua vida. Só que preste bastante atenção, que essas coisas estavam todas no futuro, não era para aquele momento. O Espírito do Senhor virá poderosamente sobre a sua vida, e você profetizará com eles. Você será transformado em uma pessoa diferente. Ele ainda não era. Mas nós temos uma coisa assim de mal entender, mal compreender às vezes, né? Muito engraçado isso. Principalmente eu digo nessa geração. Eu ainda sou da escola antiga, né? Então às vezes tem coisas que eu falo que a pessoa
ela tende a distorcer o que eu falo. Eu falo, não, peraí, olha o verbo, olha o tempo, olha o contexto. Outro dia eu falei uma coisa aqui numa pregação, que eu não faria algo, e eu não faço mesmo, eu não faria algo. Teve gente que esqueceu do contexto que eu havia colocado. Por que eu não faço aquele algo? Quando a pessoa anda, faz, eu não tinha prestado atenção. Nós tendemos somente a prestar mais atenção naquela frase, né, que causa um impacto, sem pensar no contexto. Tanto é que tudo aquilo que nós ministramos aqui, para tudo que a gente fala, tem um contexto. Eu não estou falando baseado somente nas minhas ideias, na minha inteligência. Eu uso minha inteligência, meu raciocínio pessoal, mas eu tenho um contexto em cima das coisas que eu estou falando. Viver por fé e não por vista. Olha só. E ele acaba entrando numa série de situações que arruinaram a vida dele. Por que eu falei para você ali no início da nossa ministração de hoje? Que é preciso a gente tomar muito cuidado, porque grande parte, a maioria dos problemas, a esmagadora maioria dos problemas que a gente carrega, que nós temos na nossa vida, eles são reflexos da nossa desatenção. Lembra da última mensagem? São reflexos de desobediência, são reflexos de coisas que nós deveríamos ter feito, mas nós não prestamos atenção e deixamos passar. Tendemos a acreditar, porque parece que tem gente que imagina que o cosmo conspira contra ele o tempo inteiro, né? Como dizia aquele cantor brasileiro falecido, eu acho que realmente ele estava com a razão. Eu nasci para sofrer, enquanto o outro nasceu para ser feliz. Não é verdade isso, não é mesmo, de maneira nenhuma isso é verdade. E Saul imaginou que porque ele receberia essa autoridade, ou porque ele teria essa autoridade, então ele poderia agora fazer como ele quisesse, né? E foi por causa disso que ele acabou perdendo mesmo, uma posição privilegiada. Ele foi tirado da posição de rei, foi destituído da posição de rei. Você consegue imaginar a decepção desse homem? Chegar ao posto mais alto de uma nação, e porque ele imaginou que ele poderia. E quantas pessoas têm isso dentro do seu coração? Eu posso ser de Deus como eu quero, eu faço as coisas de Deus do meu jeito. É o que mais nós vemos hoje. E as pessoas, elas dão desculpas para isso. Dão desculpas. Ela cria situações, né, para ela poder justificar as suas atitudes. O que não foi diferente de Saul. Profeta, mas é que você demorou muito. Você falou para esperar 7 dias. Você está demorando demais. Então, já que você falou que eu receberia autoridade, que eu teria direção de Deus, eu me senti aqui e fui. Então, meu querido, eu sei aqui do que eu estou falando. Nem sempre são demônios, nem sempre é inveja, né? As pessoas invejam a minha vida. As pessoas me odeiam. É muita opressão, é muita maldição, porque lançaram palavras malditas no meu caminho. Eu sei que essas coisas todas podem acontecer, mas nesse caso, e no caso da vida de muita gente, o que a gente faz é fazer aquilo que não deveria ter feito. Tome muito cuidado, porque esse é um caminho que faz com que a gente acabe depois tendo que andar de cabeça baixa. E isso tudo pode levar você a perder a sua fé, deixar de crer, culpar a Deus, culpar a igreja, culpar pessoas, né?
Quem sabe hoje seja um tempo para você refletir um pouco naquilo que nós falamos da vida de Saul, de você voltar o caminho da obediência. Quem sabe os problemas que estão na sua vida sejam o resultado de você ter tomado um rumo, saído da direção. Eu não tenho dúvidas disso. Deus, Ele deseja nos abençoar. Deseja sim. Então não se permita ser tomado, ser envolvido. Persevere. Ele fará de você, então espere o tempo. Ele te dará, então aguarde o tempo. Existe um tempo para tudo. Há um tempo em que a gente sorri, mas também há tempo de chorar. Há tempo do agricultor jogar a semente e esperar que a semente morra primeiro. Você nunca parou para pensar nisso, né? Não. Uma semente para dar vida, primeiro ela precisa morrer. Que é um exemplo mais simples. E você talvez faça isso com uma certa frequência na sua casa. Vou fazer aqui, usar uma parábola, ou seja, contar uma história para te dar uma referência a respeito de um assunto que eu quero te explicar. Aquela pipoca branquinha que você come, gostosa, seja ela salgada, seja ela doce, né, com variados sabores, para ela ficar branquinha, para ela ficar saborosa, o que você faz com ela? Você mata ela. Porque você come o que está onde? Por fora ou por dentro dela? Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Para Deus manifestar às vezes as bênçãos dele na nossa vida, algumas coisas precisam morrer em nós primeiro. Essa sua ansiedade, não vejo a hora, tem que acontecer, faça isso morrer. Esse seu desejo de que tudo aconteça para ontem, porque você já chorou muito, já sofreu muito, há tempo para tudo. E sabe o que é mais glorioso a respeito do choro? E que, assim como eu falei da pipoca, né? Poxa vida, que lição. A pipoca, para eu comer pipoquinha, ela tem que morrer. Para ela virar pipoca, ela tem que morrer. Sabe o que há de mais glorioso na vida? Jesus conta uma história assim: só os que choram podem ser consolados. Então chorar, apesar de parecer uma coisa muito ruim, e para cada manifestação, seja na vida, no corpo, há uma bênção de Deus. Mais do que felizes são os que choram, porque os que choram podem ser consolados. E eu acredito que essa palavra está consolando você nessa hora. O Deus Todo-Poderoso está te dando consolo e conforto nessa hora. Está te mostrando que, perseverando em fé e em obediência à palavra de Deus, eu jamais vou perder o meu lugar. O lugar onde Deus decidiu me colocar. O lugar onde Deus decidiu que eu deveria estar. Você compreende isso? Que morra o orgulho, a ansiedade, tudo aquilo que atrapalha e que tem interferido através de você em Deus manifestar aquilo que Ele quer manifestar na sua vida. Abraços, meu amado. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar a mensagem lá no nosso canal ICB Sumaré no YouTube. Se inscreva se não é inscrito, tá? Dê o seu joinha lá. Compartilhe essa mensagem com amigos, com parentes, com as pessoas que você ama, com aquelas que você odeia. Talvez este seja um instrumento para que aquela pessoa volte a te amar,
e você volte a abraçá-lo, pois Deus é grande em tudo. Um grande abraço, Deus te abençoe.